Minha mãe, Maria Lúcia, aos 71 anos, é um livro aberto, mas com algumas páginas em branco. As memórias, antes tão vívidas, agora vêm e vão como ondas na praia, algumas fortes e claras, outras apenas uma espuma distante. Mas eu, Helena, sua filha de 46 anos, guardo cada linha, cada parágrafo da nossa história. E a nossa história, como toda boa narrativa, começa bem antes de mim. Meus pais, Maria Lúcia e Jorge, se conheceram em uma festa junina no interior de Minas, nos idos dos anos 70. Minha mãe sempre contava essa história com um brilho nos olhos que o tempo não conseguiu apagar. Ele, um engenheiro recém-formado, e ela, uma professora primária com um sorriso que iluminava o arraial inteiro. Foi amor à primeira vista, daqueles de filme, sabe? Minha mãe dizia que ele tinha um jeito de olhar que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. E meu pai, sempre mais contido, apenas sorria e confirmava: ela era o meu sol, Helena. Eles se casaram em uma igrejinha de pedra, modesta, mas cheia de significado. Minha mãe vestia um vestido simples, feito por ela mesma, e um véu de renda que a vizinha emprestou. Não havia luxo, mas havia uma riqueza de sentimentos que preenchia o lugar. Ela contava que, enquanto caminhava em direção ao altar, o coração batia tão forte que parecia uma bateria de escola de samba. Meu pai, por sua vez, me confessou uma vez que sentiu um nó na garganta e que se segurou para não chorar de emoção. Eu sabia, filha, que ela era a mulher da minha vida. A casa deles, nosso lar, era um reflexo do amor que os unia. Pequena, mas sempre cheia de vida, risadas e o cheirinho de café fresco. Minha mãe tinha o dom de transformar qualquer refeição simples em um banquete. E meu pai, com suas mãos habilidosas, sempre inventava algo para melhorar a casa, fosse um armário novo ou um jardim florido. Lembro-me deles sentados no sofá, ele lendo jornal e ela fazendo crochê, as mãos entrelaçadas de vez em quando. Era um silêncio confortável, desses que só quem se ama de verdade consegue manter. A vida deles, como a de qualquer casal, teve seus desafios. As contas no fim do mês apertavam, as discussões sobre qual time de futebol era melhor eram constantes. Ele, palmeirense roxo, ela, uma corintiana que se gabava de ter visto o time jogar em campo de terra. Mas sempre terminavam com um abraço e um beijo. Eles eram a prova viva de que o amor não é a ausência de problemas, mas a capacidade de superá-los juntos, de mãos dadas, como dois remadores num barco enfrentando a correnteza. Minha mãe, com sua resiliência, e meu pai, com sua calma, formavam uma dupla imbatível. E eu, ainda por vir, seria o fruto desse amor sólido e inabalável. A notícia da minha chegada foi recebida com uma mistura de alegria e apreensão. Minha mãe, sempre prática, começou a organizar o enxoval com meses de antecedência, enquanto meu pai, mais sonhador, já imaginava os passeios no parque e as brincadeiras no quintal. Lembro-me dela contando que, durante a gravidez, sentia como se um pequeno universo estivesse crescendo dentro dela, um universo cheio de promessas e de um amor que ela ainda não conseguia dimensionar. Meu pai, por sua vez, passava horas conversando com a minha barriga, contando histórias e cantando músicas, na esperança de que eu já fosse me familiarizando com as vozes que me acolheriam. Eu nasci em uma manhã de primavera, trazendo com a minha chegada um perfume de flores e um turbilhão de emoções para casa. Minha mãe sempre dizia que, ao me ver pela primeira vez, sentia um amor tão grande que parecia transbordar do peito. Era como se o meu coração tivesse crescido de tamanho, Helena, ela me contava, com os olhos marejados. Meu pai, que sempre foi mais reservado, não conseguiu conter as lágrimas ao me pegar no colo. Você é a coisa mais linda que já vi na vida, minha filha, ele sussurrava enquanto me aninhava nos braços. Minha infância foi um mosaico de memórias felizes. A casa era um palco para as minhas aventuras. Brincava de esconde-esconde com meu pai no jardim, enquanto minha mãe nos observava da janela, com um sorriso no rosto. Ela me ensinou a ler e a escrever antes mesmo de eu ir para a escola, usando as letras do alfabeto como pequenos soldadinhos em uma batalha de palavras.
Lembro-me de sentarmos na varanda, ela com um livro e eu com meu caderno de desenhos, criando mundos imaginários e personagens fantásticos. Minha mãe era minha bússola, a minha guia. Ela me ensinou a amarrar os sapatos, a andar de bicicleta sem as rodinhas e a não ter medo de errar. Errar faz parte do aprendizado, Helena, ela dizia com a paciência de uma santa. Ela me ensinou a cozinhar, a costurar, a cuidar das plantas e a valorizar as pequenas coisas da vida. Minha mãe tinha o dom de transformar o ordinário em extraordinário. Um simples passeio no parque virava uma expedição e um bolo de fubá, o mais delicioso dos manjares. Meu pai era o meu porto seguro, o meu herói. Ele me levava para pescar no rio, me ensinava a consertar as coisas e me contava histórias de quando ele era criança. Ele me ensinou a ter coragem, a ser honesto e a nunca desistir dos meus sonhos. Com trabalho e dedicação, você pode alcançar o que quiser, minha filha. Ele me dizia com a voz firme e o olhar encorajador. Ele era o meu parceiro de aventuras, o meu confidente, o meu melhor amigo. Nossa casa era um refúgio, um lugar onde o amor e a alegria reinavam. As risadas ecoavam pelos cômodos, as conversas se estendiam pela noite e os abraços eram sempre apertados. Eu crescia em um ambiente de carinho e segurança, cercada por dois pais que me amavam incondicionalmente. Eles me deram as raízes para me sentir segura e as asas para voar. E eu, uma criança curiosa e cheia de vida, absorvia cada ensinamento, cada gesto de carinho, construindo as bases da pessoa que eu viria a ser. A vida, com sua imprevisibilidade cruel, nos mostrou que nem todo amor é eterno, pelo menos não na forma física. Eu tinha 18 anos, recém-saída do ensino médio, cheia de planos e sonhos, quando a tragédia nos atingiu como um raio em céu azul. Meu pai, Jorge, que sempre foi a rocha da nossa família, sofreu um acidente de carro a caminho do trabalho. Um piscar de olhos, um segundo de distração, e tudo mudou para sempre. Lembro-me do dia como se fosse ontem. O telefone tocou no meio da tarde, minha mãe atendeu e o silêncio que se seguiu foi o mais ensurdecedor que já ouvi. Seus olhos, antes tão cheios de vida, se encheram de um desespero que eu nunca tinha visto. Ela deixou o telefone cair e desabou no chão, um grito abafado escapando de sua garganta. Eu, paralisada, sabia que algo terrível havia acontecido. A notícia veio em seguida, fria e impiedosa. Meu pai não resistiu. O mundo desabou sobre nós. A casa, antes vibrante e cheia de risadas, se transformou em um lugar de luto e silêncio. Minha mãe, antes tão forte e resiliente, parecia ter envelhecido anos em questão de horas. Seus olhos perderam o brilho e seu sorriso, que sempre me acolheu, desapareceu. Ela se fechou em si mesma como uma flor que se recolhe diante da tempestade. Eu tentava me aproximar, oferecer um abraço, uma palavra de conforto, mas ela estava em um lugar onde eu não conseguia alcançá-la. Eu, por minha vez, me senti perdida, sem chão. Meu pai era o meu porto seguro, o meu herói, e sua ausência deixou um vazio imenso em minha alma. A dor era física, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Eu me refugiava no meu quarto chorando em silêncio, revivendo cada memória, cada conversa, cada abraço. A raiva se misturava à tristeza, à injustiça de ter perdido alguém tão especial tão cedo. A relação entre minha mãe e eu, antes tão harmoniosa, começou a se deteriorar. Ambas estávamos de luto, cada uma à sua maneira, mas não conseguíamos nos conectar. Ela se afastava e eu, em minha dor e incompreensão, me ressentia de sua distância. As palavras, antes tão fáceis, se tornaram difíceis, carregadas de mágoa e frustração. Era como se a ponte que nos unia tivesse sido quebrada e não sabíamos como reconstruí-la. Os dias se arrastavam, pesados e cinzentos. A casa, antes cheia de luz, parecia ter sido invadida por uma escuridão que nos consumia. As refeições eram silenciosas, as conversas superficiais. Tentávamos seguir em frente, mas a sombra da ausência de meu pai pairava sobre nós,
lembrando-nos a cada instante da perda irreparável. Eu sentia a falta do meu pai, mas também sentia a falta da minha mãe, daquela mulher vibrante e cheia de vida que a dor havia transformado. Era um período de provação, de aprendizado doloroso, onde a vida nos ensinava que a dor é inevitável, mas a forma como a enfrentamos é o que nos define. A dor da perda de meu pai se manifestou em nós de formas diferentes, e isso nos afastou ainda mais. Minha mãe, antes tão comunicativa, se calou. Eu, que sempre fui de expressar o que sentia, me tornei reativa. As pequenas discussões se transformaram em grandes brigas, com palavras que, uma vez ditas, eram difíceis de serem esquecidas. Era como se estivéssemos em lados opostos de um abismo, gritando uma para outra sem conseguir nos ouvir de verdade. Lembro-me de uma tarde em particular. Eu queria sair com meus amigos, tentar me distrair um pouco daquela atmosfera pesada que pairava sobre a casa. Minha mãe, sentada na sala, apenas balançou a cabeça sem sequer me olhar. "Não vejo por que tanta pressa para sair, Helena. Seu pai mal se foi?" Ela murmurou com a voz embargada. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu explodi. "Você não entende, mãe! Eu preciso respirar! Eu preciso viver!" Gritei, sentindo a raiva e a frustração me consumirem. Ela se levantou, os olhos cheios de lágrimas, e me olhou com uma tristeza profunda. "Você não sabe o que é perder alguém que você ama, Helena. Você é egoísta." Ela retrucou, e aquelas palavras ecoaram na casa, deixando um rastro de amargura. Aquela briga foi o estupim. A partir daquele dia, a convivência se tornou insustentável. Eu me sentia sufocada, incompreendida. Minha mãe, por sua vez, parecia se afundar cada vez mais em sua própria dor, e eu não sabia como tirá-la dali. A casa, que antes era o meu refúgio, se transformou em um campo de batalha, onde cada palavra era uma arma e cada silêncio uma barreira. Aos 20 anos, tomei a decisão mais difícil da minha vida: sair de casa. Era uma mistura de necessidade de espaço, de busca por independência e, confesso, de fuga daquela dor que nos consumia. Minha mãe não disse nada quando eu anunciei a minha partida. Apenas me olhou com os olhos marejados e eu vi ali uma mistura de tristeza e conformismo. Eu saí com uma mala na mão e um nó na garganta, sem saber se estava fazendo a coisa certa. Os primeiros meses foram difíceis. A saudade apertava, a culpa me corroía. Mas a distância também nos deu a chance de respirar, de refletir. As ligações eram esporádicas, as conversas superficiais. Até que um dia, minha mãe me ligou. Sua voz estava diferente, mais suave, mais vulnerável. Ela disse: "Helena, eu sinto sua falta. Sinto a falta da nossa casa cheia de vida. Eu sinto a falta de você." E eu senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Naquele dia, a ponte que nos unia começou a ser reconstruída. As conversas se tornaram mais longas, mais honestas. Começamos a falar sobre a dor, sobre a raiva, sobre a saudade. Ela me contou sobre o vazio que sentia sem meu pai, sobre o medo de seguir em frente sozinha. Eu, por minha vez, compartilhei a minha própria dor, a minha frustração por não saber como ajudá-la, a minha culpa por ter partido. Foi um processo lento, doloroso, mas necessário. Como um rio que, depois de uma tempestade, precisa de tempo para que suas águas voltem ao leito normal. Aos poucos, fomos nos aproximando novamente. As visitas se tornaram mais frequentes, os abraços mais apertados. Percebemos que, apesar das diferenças e das dores, o amor que nos unia era mais forte do que qualquer tempestade. A reconciliação não foi um evento único, mas um processo contínuo de perdão, compreensão e, acima de tudo, de amor incondicional. E eu, finalmente, senti que tinha minha mãe de volta, e ela, sua filha. Depois de anos de desencontros e superação do luto, a casa da minha mãe voltou a ser um porto de paz, um lugar onde as memórias de meu pai eram honradas e novas construídas. Eu já não morava lá, mas minhas visitas se tornaram frequentes e cada reencontro era um acalento para a alma. Minha mãe e eu resgatamos o tempo perdido,
como se estivéssemos desenterrando um tesouro esquecido. Nossa rotina se encheu de pequenos rituais que fortaleceram nosso vínculo. Eu passava os fins de semana na casa dela e as manhãs de sábado eram sagradas. Começávamos com um café fresquinho, que ela fazia questão de preparar, e nos sentávamos na varanda para ver o sol nascer. Conversávamos sobre tudo e sobre nada. A vizinhança, as notícias do dia, as lembranças do meu pai, as novidades da minha vida. Eram momentos simples, mas carregados de significado, como pequenas joias que colecionávamos a cada semana. Retomamos as sessões de cozinha, onde ela me ensinava os segredos das suas receitas de família. Minha mãe tinha um jeito especial de misturar os ingredientes, não só com as mãos, mas com o coração. Cozinhar é como amar, Helena, ela dizia, enquanto me mostrava como amassar o pão. Precisa de paciência, carinho e um toque de intuição. Eu, que sempre fui um desastre na cozinha, aprendi a valorizar cada etapa, cada cheiro, cada sabor. A cozinha, antes um lugar de obrigações, se tornou um laboratório de afeto. Nossas conversas se aprofundaram. Falávamos sobre nossos medos, nossos sonhos, nossas esperanças. Minha mãe me contava histórias da sua juventude, de quando era criança no interior, dos desafios que enfrentou. Eu dividia com ela minhas preocupações do trabalho, meus dilemas pessoais. Ela ouvia com atenção, sem julgamentos, e me oferecia conselhos que eram como bálsamos para a alma. Às vezes, a gente só precisa de alguém que nos escute de verdade, filha, ela dizia, com um sorriso gentil. Começamos a viajar juntas para pequenas cidades do interior, resgatando um hábito que tínhamos com o meu pai. Eram passeios curtos, mas cheios de risadas e descobertas. Visitávamos feiras de artesanato, igrejas antigas, praças charmosas. Minha mãe se encantava com cada detalhe, como uma criança que vê o mundo pela primeira vez. E eu, ao vê-la tão feliz, sentia uma gratidão imensa por ter tido a chance de reconstruir essa relação. Aquele período foi um presente. A gente se reconectou de uma forma que talvez nunca tivéssemos experimentado antes da perda do meu pai. Era como se a dor, de alguma forma, tivesse nos forçado a olhar para dentro, a valorizar o que realmente importava. Aquele tempo juntas não era apenas sobre preencher o vazio deixado pela ausência, mas sobre construir algo novo, algo ainda mais forte e significativo. Estávamos escrevendo um novo capítulo na nossa história, um capítulo cheio de amor, risadas e a certeza de que juntas poderíamos enfrentar qualquer coisa. Os anos se passaram e o tempo, que parecia ter nos dado uma trégua para curarmos as feridas, começou a apresentar novos desafios. Minha mãe, Maria Lúcia, sempre tão lúcida e ativa, começou a dar pequenos sinais de que algo estava mudando na sua mente. No início eram coisas sutis, fáceis de ignorar ou atribuir à idade. Um esquecimento aqui, uma palavra que sumia da memória ali. A primeira vez que me preocupei de verdade foi durante uma de nossas manhãs de café na varanda. Ela estava me contando sobre uma vizinha e de repente parou no meio da frase, com os olhos perdidos. Helena, como é mesmo o nome daquela senhora que sempre me cumprimenta no portão? Ela perguntou com uma expressão de confusão. Eu, achando que era um lapso momentâneo, disse: Dona Cida, mãe, a senhora conhece ela há anos. Ela balançou a cabeça, como se tentasse se lembrar, e depois sorriu, um sorriso um pouco forçado. Ah, sim, Dona Cida, é claro. Minha memória anda me pregando peças, filha, ela disse, e eu tentei não dar muita importância, mas os episódios começaram a se tornar mais frequentes. As chaves perdidas eram uma constante. Ela deixava o fogão ligado por mais tempo do que o necessário ou esquecia de desligar a torneira. Uma vez encontrei o açúcar dentro da geladeira e ela jurava que o tinha guardado no armário. Eram pequenas desorganizações que aos poucos se acumulavam e formavam um padrão. O que mais me angustiava era a forma como ela tentava disfarçar. Quando eu perguntava se ela havia esquecido de algo, ela tentava mudar de assunto ou se irritava como se eu estivesse a questionando de propósito. Você está me achando gaga, Helena? Eu estou ótima!
ela dizia com um tom defensivo. Essa negação era um sinal claro de que ela mesma estava percebendo as mudanças e tentando lutar contra elas. Era como ver uma nuvem escura se aproximando no horizonte, mas não saber quando a tempestade chegaria. Eu sabia que precisava agir, mas o medo do que poderia descobrir me paralisava. O medo se misturava com a necessidade de agir. Eu sabia que não poderia mais ignorar os sinais, por mais doloroso que fosse. Conversar com minha mãe sobre isso era o primeiro e mais difícil passo. Escolhi um dia em que ela estava mais calma, depois de um almoço tranquilo. Sentei-me ao lado dela no sofá, peguei sua mão e, com a voz embargada, comecei. Mãe, eu notei que a senhora tem esquecido algumas coisas ultimamente. Acho que seria bom procurarmos um médico, só para ver se tá tudo bem. Ela me olhou com os olhos marejados, uma mistura de surpresa e mágoa. Você acha que eu tô doente, Helena? Eu tô bem. É a idade, filha, só a idade, ela disse, tentando se defender. Mas havia uma fragilidade em sua voz que me partiu o coração. Eu tentei ser o mais gentil possível, explicando que era uma precaução, que muitas pessoas da idade dela faziam exames de rotina. Demorou, mas com muito tato e paciência, ela concordou. A busca por um diagnóstico foi uma jornada de altos e baixos, de esperança e de apreensão. Começamos com um clínico geral, que nos encaminhou para um neurologista. As consultas eram longas, cheias de perguntas e exames. Minha mãe, apesar de sua resistência inicial, tentava colaborar. Ela fazia os testes de memória, as perguntas sobre datas e lugares, e eu observava cada reação, cada hesitação, com o coração apertado. Lembro-me do dia do diagnóstico como se fosse uma fotografia em preto e branco na minha mente. Estávamos sentadas na sala do médico, eu e minha mãe. O médico, com uma voz calma, nos explicou os resultados. A palavra Alzheimer foi pronunciada, e o som dela ecoou na sala, parecendo preencher cada canto. Ele falou sobre a progressão da doença, sobre a perda gradual da memória, das funções cognitivas. Ele explicou que não havia cura, mas que havia tratamentos para desacelerar o avanço e melhorar a qualidade de vida. Minha mãe ficou em silêncio por um longo tempo, com os olhos fixos em um ponto qualquer na parede. Eu senti uma dor profunda, como se tivessem me tirado o ar. As lágrimas escorreram pelo meu rosto silenciosamente. Ela me olhou e eu vi em seus olhos uma tristeza imensa, mas também uma aceitação silenciosa. Então, eu vou esquecer tudo, Helena? Ela perguntou com a voz quase um sussurro. Eu a abracei apertado, tentando transmitir todo o amor e a força que eu tinha. Nós vamos enfrentar isso juntas, mãe. Eu tô aqui com a senhora. A partir daquele dia, a vida mudou. Não de uma vez, mas gradualmente, como as cores do outono se transformam. O luto pela pessoa que minha mãe um dia foi, se misturou com a coragem para abraçar a pessoa que ela estava se tornando. Começamos a aprender sobre a doença, a buscar apoio em grupos de familiares, a entender que, embora o Alzheimer fosse uma sombra na nossa vida, não precisava ser o fim da nossa história. Era o início de uma nova fase, uma fase onde o amor, a paciência e a resiliência seriam nossos maiores aliados. A vida com o Alzheimer de minha mãe se tornou uma dança delicada, um aprendizado constante de paciência e de amor incondicional. Minha mãe, Maria Lúcia, que antes era a rocha, agora se tornava mais frágil a cada dia. A dependência gradual dela me forçou a assumir um papel que eu nunca imaginei, o de cuidadora principal. As manhãs, antes cheias de conversas animadas, agora começavam com a rotina de lembrá-la de tomar os remédios, de ajudá-la a escolher a roupa do dia, de guiá-la no café da manhã. Era como cuidar de uma criança, mas uma criança com décadas de histórias e memórias que, infelizmente, estavam escorregando entre os dedos. Ela se perdia em casa, esquecia os nomes das pessoas, confundia o dia da semana. Eu precisei aprender a responder as mesmas perguntas incontáveis vezes, a manter a calma diante das frustrações dela e a encontrar um jeito de trazê-la para o presente,
mesmo que por alguns instantes. A parte mais difícil era ver a mulher vibrante que ela foi sendo aos poucos substituída por uma sombra de si mesma. Meu pai Jorge, o amor da vida dela, era lembrado em flashes, como fotografias antigas que aparecem e somem rapidamente. Às vezes ela perguntava por ele, como se ele tivesse apenas no quarto ao lado. Em outros momentos ela me olhava com um brilho de reconhecimento e dizia: "Você é minha Helena, não é?" E esses momentos, por mais breves que fossem, eram o meu combustível. Eu precisei me adaptar, mudar a casa para torná-la mais segura, organizar tudo de forma que ela pudesse se guiar, mesmo com a memória falhando. Era um trabalho exaustivo, física e emocionalmente. Mas, em meio a tudo isso, eu descobri uma força em mim que eu não sabia que existia. Aprendi a valorizar os pequenos gestos, um sorriso genuíno, um olhar de carinho, um toque de sua mão. Apesar das dificuldades, nosso amor se transformou, se adaptou. Eu aprendi a me comunicar com ela não apenas com palavras, mas com o coração. Cantávamos as músicas antigas que ela adorava, olhávamos álbuns de fotos, e mesmo que ela não se lembrasse dos detalhes, a emoção ainda estava lá. Era como se a essência da nossa relação, o amor puro e incondicional, permanecesse intocada, mesmo enquanto a doença apagava as memórias. O Alzheimer nos ensinou a viver o presente, a valorizar cada minuto, cada risada, cada lágrima. Minha mãe me ensinou, mesmo sem saber, que a vida é finita, que os ciclos se completam e que o que realmente importa não são as memórias perfeitas, mas os sentimentos que permanecem. O amor que construímos, as sementes de bondade que ela plantou em mim e nas pessoas ao redor, isso sim é eterno. Ela está envelhecendo, e sei que o caminho à frente será de mais desafios. Mas quando eu olho para ela, mesmo com um olhar distante, eu vejo a Maria Lúcia, a mulher que me deu a vida, que me ensinou a amar e a ser forte. E eu sei que o maior legado que ela me deixa não é a perfeição da memória, mas a profundidade do amor que transcende qualquer doença. E é com esse amor que eu continuarei a cuidar dela até o último suspiro, sabendo que a vida é um presente e que devemos deixar para trás coisas boas, coisas que ecoam na eternidade.